E aí, essa galera, beleza? Mais uma vez, continuando aí com o assunto agora de tipos de software. A gente vai dar uma expandidazinha naquele slide anterior e vai falar novamente daqueles tipos de software um pouco mais de detalhes agora. Iniciando agora pelos sistemas operacionais, né? Como a gente já falou, conjunto de programas necessários e suficientes para que o computador possa ser utilizado de forma adequada. Né? O sistema operacional em si ele traz vários programas ali em sua própria instalação. É uma camada intermediária entre os softwares e o hardware. Né? Você não tem como usar o Excel, por exemplo, sem que tenha um sistema operacional instalado. Né? Parece uma coisa meio óbvia, mas é isso mesmo. Eu preciso de um sistema operacional que vai compreender ali a comunicação com o hardware, que enfim, inclusive tem outros softwares em si que ele vai se comunicar, mas basicamente eu tenho ali a camada do sistema operacional que vai também fazer a comunicação com os softwares de nível de aplicação, de softwares utilitários, enfim. Controla processador, memória e dispositivos de entrada e saída, como eu falei para vocês. Né, a questão do escalonamento dos processos no processador, ou a utilização da memória RAM, todos os programas, tudo que você está utilizando está na sua memória de trabalho. O próprio sistema operacional está na sua memória de trabalho, ali ocupando espaço na memória de trabalho. Mas tem que ter alguém ali, algum software que possa controlar exatamente para onde é aquele arquivo que você está acabando de abrir, para onde ele vai, em que posição de memória ele vai ficar. Quem decide isso é o sistema operacional. Controla também o uso de dispositivos de entrada e saída, como a gente já estudou, mouse, teclado, monitor. A utilização, né? Eu agora vou enviar algo para o monitor. Então, o processador agora envia essa imagem para o monitor. Então, é o sistema operacional quem, quem controla isso aí. Determina a capacidade de execução dos hardwares para realizar uma determinada tarefa. Né? Determina o quanto eu vou precisar utilizar de recurso, né, para usar uma dada tarefa. Algumas funções do sistema operacional, ele provê uma função de ter uma interface com o usuário, compartilhamento de hardware entre os usuários. Por exemplo, eu posso compartilhar uma impressora entre usuários diferentes, compartilhamento de dados entre usuários, eu posso ter mais de um usuário naquele meu sistema operacional, né, compartilhando um mesmo arquivo, por exemplo. E ali ele vai, por exemplo, salvei o arquivo, modifiquei o arquivo, ele vai controlar quem tem feito aquela modificação. Gerenciamento do dispositivo de entrada e saída, acabei de falar, tratamento e recuperação de erros também. O sistema operacional, não sei se isso já aconteceu com alguns de vocês, é, ele hoje em dia ele tem a capacidade de recuperar, de se auto, digamos assim, tentar se autocorrigir. Né? Digamos, por exemplo, que você desligou o seu sistema operacional de forma incorreta ou faltou energia, algo do tipo, e alguma coisa aconteceu lá na inicialização do seu sistema operacional. Ele possivelmente vai te dar uma opção de restaurar, de recuperar o, a versão, não diria a versão, mas eu diria o momento que ele vivia anterior, no qual ele funcionava. A configuração que ele tinha antes, que funcionou, que você utilizou, até que aquele problema ocorresse. Então ele salva essas informações, tá? Para que na próxima vez que você vier utilizar o computador, mesmo que tenha tido algum problema, que algum arquivo tenha sido corrompido, alguma coisa do tipo, ele reinicia o sistema baseado nas informações que ele tinha salvo anteriormente. Beleza? Então essas são funções que o sistema operacional tem. Algumas características, né? O kernel do sistema operacional. Os sistemas operacionais têm um kernel que é o núcleo, né? Ele intermedia o hardware e
programas e os programas de computador. Interpreta de modo próprio os próprios programas, ou seja, o núcleo do Windows é diferente do núcleo do Linux. Cada um tem seu núcleo, tem o seu modo de interpretar os programas do computador. O sistema operacional tem o que? Uma interface, permite uma interação com dispositivos por meio de elementos gráficos. Essa interface, né, cada uma dessas interfaces que a gente utiliza tem um nome. Por exemplo, Aero é o nome dado ao Windows 7, Metro ao Windows 8, GNOME geralmente é dado ao Linux, mas essa interface é também conhecida como interface GUI, né? Graphic User Interface. É uma interface, é um ambiente amigável, né? Um ambiente gráfico do sistema operacional que facilita o uso por meio de mouse, por meio de ícones, janelas, enfim. Também existe a interface de linha de comandos, muito conhecida Shell. Shell, na verdade, de forma geral, a gente fala que é interface por linha de comandos, mas também pode ser conhecido como interface gráfica, porque o Shell, na verdade, ele é uma forma de você se comunicar com a parte mais interna do sistema operacional, né? Mas quem utiliza Linux, por exemplo, algumas distribuições do Linux que usam apenas interface por linha de comando. Tem as distribuições mais amigáveis que utilizam interface gráfica, como, por exemplo, Ubuntu, entre outros. Mas o Linux em si permite que você se comunique totalmente por linha de comando também. O Windows é mais fechado quanto a isso, mas ele também tem a possibilidade via o prompt, né, que a gente poderia até mostrar depois aqui a vocês. Então é um ambiente que facilita o uso do sistema operacional. Quanto ao gerenciamento de processos, o que é um processo? O processo é um pedaço de um programa, né? Um programa ele tem várias tarefas, né? E cada tarefa dessa pode ser um processo, né? Um programa ele consiste de várias tarefas em si, ou não, um programa pode ser apenas um processo lá rodando. Agora, uma coisa é processo, outra coisa é uma thread. A thread sim é uma parte separada do processo, né? As threads elas executam separadamente e decidir o processo que vai ser executado é chamado de escalonamento. Isso tudo é feito pelo sistema operacional. Eu aqui posso mostrar um pouco na prática. Eu dei um Ctrl Alt e Del aqui no Windows, iniciar gerenciador de tarefas. Você pode vir aqui, ó, você vai verificar, por exemplo, os processos que eu tenho abertos. Várias abas do Google Chrome abertas. O Avast, né? Dropbox, né? O que mais que vocês conhecem aqui? O próprio aplicativo, o Super Inspire, né? O Super Inspire, o Explorer, o iTunes, o PowerPoint, tá? Todos esses caras aqui que estão abertos, eles são processos que estão na memória agora do meu computador. Se eu abrir aqui os aplicativos, ó, só tem esses caras abertos. Olha a quantidade de processos. Eu posso, inclusive, aproveitando, verificar o desempenho do meu computador, quanto de memória RAM e quanto do meu CPU está sendo utilizado. Beleza? Voltando lá para a nossa aulinha. Mais uma característica do sistema operacional é o fato dele ser multiusuário, né? Um sistema que é multiusuário é que ele permite acesso a vários usuários utilizando aquele sistema operacional. Por exemplo, você é um usuário, você tem uma pasta específica naquele sistema operacional e o sistema operacional consegue controlar aquela pasta de forma que o outro usuário não tem acesso àquela pasta. Então eu tenho mais de um usuário utilizando aquele sistema. São atributos, na verdade, do próprio sistema operacional em fazer com que conseguir com que ele consiga trabalhar essas características, né, por exemplo, de pastas individualizadas para cada usuário, né, de acordo com o login ou logon que tá daquele usuário naquele momento.
E sistemas monousuário seriam sistemas que só permitiriam a utilização de um usuário por um usuário no próprio sistema operacional. Multitarefa, já falei disso bastante, né? A utilização do próprio processador entre várias tarefas. Ou seja, o fato de você poder abrir mais de um programa ao mesmo tempo, isso que eu acabei de mostrar, prova que um sistema é multitarefa. Eu tenho mais de uma tarefa sendo executada. Como eu mostrei para vocês, eu tenho vários aplicativos abertos, diversos processos abertos. Né? Você vê que eu tinha ali aberto o Google Chrome, mas eu tinha vários processos do Google Chrome. Né? E a thread, como eu falei, são partes internas daqueles processos. Aqueles processos, tudo aquilo ali está ocupando espaço na minha memória RAM. Se eu fechar aqueles processos, se eu fechar o aplicativo, os processos referentes àquele aplicativo vão ser fechados e vai liberar espaço na minha memória RAM. Beleza? Você pode ver isso na prática lá. A gente vai fazer isso em aulas mais na frente. O conceito Bootstrap, né, o conceito de carregar o próprio sistema operacional que está lá no HD para a memória RAM. Né, e existem alguns gerenciadores de inicialização, como o Lily e o Grub, que eles são programas que permitem a escolha do sistema operacional que será iniciado. Porque você pode ter no seu HD mais de um sistema operacional. Então, qual que o teu, que vai ser carregado na memória RAM na hora que tu ligar o computador? Como é que você vai decidir isso? Quem decide isso? Você instala um gerenciador de inicialização. Um softwarezinho que vai permitir você escolher naquela hora ali se você quer usar o Windows 7, se você quer usar o Linux, enfim, se você quer usar o Windows 10 ou qualquer um desses outros sistemas operacionais. Softwares básicos e auxiliares, alguns exemplos eu já falei para vocês dos drivers, né? Que é o programa, é um programa de computador que vai permitir, né, essa comunicação e também a configuração do computador com o sistema operacional, de acordo com os periféricos que está conectado ao computador. Então ele faz uma comunicação entre o sistema operacional e o hardware, ele traduz, né, o que o dispositivo está fazendo e o que o sistema operacional está fazendo, essa comunicação entre o próprio dispositivo e o sistema operacional. É um drive que controla o hardware, né? É um tipo de software básico. DLL, né? Dynamic Link Library, isso é uma biblioteca de ligação dinâmica, né? Esse cara aí, vou tentar falar para vocês que é um programa de computador também integrado ao próprio sistema operacional que faz uma ligação dinâmica, né? Ele contém, como está dito aí, códigos ou dados que podem ser compartilhados, né? Que esses dados podem ser compartilhados entre programas diferentes. E aí ele faz uma ligação dinâmica entre o sistema operacional e esses softwares, tá? É como se fosse uma forma do software, o software utilitário ou software aplicativo acessar algum tipo de serviço do sistema operacional e aí o sistema operacional forneceria esses arquivos, né, esses softwares DLL, né, que são bibliotecas, na verdade são bibliotecas de ligação dinâmica. Esse é o conceito real de uma DLL, que são dados e códigos usados simultaneamente por programas que estão sendo utilizados lá no seu computador, que estão usando essas DLL para poder funcionar, né? Eles necessitam como se fosse desses recursos extras aí. Estou tentando falar numa linguagem que fique mais próximo do público geral. API, né? API, Application Program Interface, ou interface de programação de aplicativos. Como qualquer outro software, é um conjunto de rotinas, né, que é estabelecido de certa forma por alguma empresa, né, por algum fabricante de algum programa de computador para utilizar alguma funcionalidade, como está dizendo aí o Facebook, por exemplo. Um exemplo bom de uso de API do Facebook. Você, por exemplo, vai acessar a sua conta em um site qualquer e para isso você utiliza o seu login do Facebook.
né? Como é que isso funciona? Será que aquele site ao qual tu está entrando, um site que alguém desenvolveu aí, mas pede o teu login do Facebook, será que ele está indo diretamente na base de dados do Facebook e acessando teus dados lá para ver se teu usuário e senha bate? Não, porque ele não tem acesso. Eu vou desenvolver um sistema aqui. Esse sistema tem um serviço de login e tal. Você pode se logar com os dados do seu Facebook. Aí quer dizer que eu tenho acesso total aos dados do Facebook? Eu faço uma consulta lá nas bases de dados do Facebook? Não. Porque se fosse assim, eu teria acesso a qualquer dados de qualquer pessoa lá. O que acontece, na verdade, é que o Facebook, quando eu falei quase agora, né, desenvolve um programa de computador, que é esse API, de forma que é uma interface entre a comunicação desse teu sistema, pode ser um sistema web, por exemplo, é o mais normal que seja um sistema web, um portal na internet, enfim, é um site da internet qualquer, que vai acessar essa API, beleza? Vai enviar para essa API do Facebook os teus dados e pronto, só vai receber uma resposta se aquilo ali está correto, se aquele usuário e senha estão corretos ou se não estão. Somente aquela API que é do próprio Facebook, essa sim, essa vai acessar a base lá porque ela é desenvolvida pelo próprio Facebook. É um serviço provido pelo próprio Facebook para fazer essa comunicação, né, essa interface aí entre essas aplicações diferentes. No caso, o portal, o site lá, qualquer um, o site que você está utilizando e o próprio Facebook. Tá ok? Que mais? O ActiveX. Esse ActiveX era conhecido também como, não coloquei aí, mas como o COM, né? COM, Component Object Model. É uma tecnologia de, digamos, de programa de computador que foi desenvolvido pelo Windows, né? Pela Microsoft. E o objetivo principal era integrar aplicações. Né? Tá aqui meio que obsoleto, mas a sua função era integração entre diversas aplicações do que funcionavam no Windows. Beleza? O plugin, esse daí eu acho que vocês já estão mais acostumados. O plugin ele é também um programa, óbvio, um programa de computador que vai, digamos assim, executar alguma tarefa particular, algo específico, né? Ele vai fazer algo específico, especial em algum programa de computador. Geralmente o plugin, quando eu falo em plugin, eu estou associando à internet, beleza? Por exemplo, quando eu vou abrir um PDF, né, no navegador da web, eu preciso instalar lá o Adobe Acrobat Red, né, o programazinho lá da Adobe para abrir aquele PDF. Então, é exatamente isso. Eu estou provendo uma funcionalidade específica, né, algo especial, para poder acessar, para poder ter alguma função a mais. Esse cara, como eu disse, né, geralmente utilizado em browsers, né? Quem não sabe o que é um browser, navegador da web, tá? Um navegador. Geralmente utilizado nesses navegadores, no Google Chrome, Firefox, por exemplo, Internet Explorer. Enfim, geralmente utilizado em um navegador, entre outros, né, gente? Esses são os mais conhecidos. É importante quando a gente estiver na aula de internet, a gente vai falar mais de navegadores, né? Falar do Firefox, mas principalmente eu vou usar mais o Google Chrome. Linguagem de programação, já falei bastante dela, mas agora eu vou trazer um conceito diferente, que é o conceito de nível de linguagem de programação, do baixo a alto nível. Quando eu estou falando em linguagem de baixo nível, eu falo mais em linguagem diretamente representando o código de máquina, né? Por exemplo, linguagens de máquina ali, quando eu estou comunicando entre hardware com hardware, entendeu? Ou um software que foi desenvolvido em linguagem de baixo nível, como por exemplo, eu estou lá, falo os drivers que estão utilizando, estão sendo utilizados, na verdade, pelo algum hardware para funcionar. Então, essa comunicação lá a nível de hardware, eu tenho uma comunicação de baixo nível. Quando eu vou partindo mais para o conceito humano, né, eu vou aumentando o nível, né? Por exemplo, uma linguagem de médio nível, alguns podem classificar dessa forma,
né? Símbolos convertidos diretamente e símbolos complexos convertidos por um compilador, por exemplo, C. Seria uma linguagem de médio nível. E de alto nível, esses símbolos. Nesses símbolos, na verdade, gente, é, é a sintaxe, né? As palavras, digamos assim, reservadas para aquela linguagem de programação. As palavras que eu posso utilizar diretamente naquela linguagem de programação, a qual ela entende. Esses símbolos, vamos falar dessa forma, ou códigos, são mais complexos no caso da alto nível, não executável diretamente pela máquina. Enfim, existe aí uma discussão, inclusive, C é baixo nível, médio nível, é o que? C é alto nível, C é alto nível, C é médio nível. Essa discussão não interessa para vocês, mas apenas precisa entender que as linguagens de programação elas podem ser linguagens mais próximas da máquina, em que faz com que a máquina se comuniquem ali, são linguagens mais próximas dos bits, linguagem de baixo nível, mais próxima do humano, que são linguagens de alto nível, que o humano em si comunica-se com maior facilidade. Né? Eu em si, nenhum ser humano seria capaz de interpretar um código de baixo nível. Uma quantidade imensa de zeros e uns seria praticamente impossível ali. Só para que vocês compreendam melhor. Mais uma vez, utilitários e aplicativos. Né? Eu não vou gastar muito tempo nisso, mas utilitários não geram arquivos para ser utilizados no futuro. Geralmente isso não acontece. Compactação de dados, por exemplo, no zip, por exemplo, é um exemplo de um arquivo utilitário. Aumento de desempenho, softwares para aumentar desempenho, para dar overclock no processador, limpeza de disco, limpeza de disco rígido, partilhar conexões, antivírus, tudo isso são softwares utilitários. Né? Contrasta um pouco com os de aplicação, que são softwares que geram arquivos para o futuro, né? Como eu já falei, eu dei vários exemplos, são aplicações. Existe diferença entre aplicações horizontais e verticais, aí eu não falei. Aplicação horizontal é uma aplicação que, quando ela está voltada a alcançar vários, digamos assim, uma abrangência de pessoas, né? De funcionalidades. Por exemplo, o Excel é uma aplicação horizontal. E a aplicação vertical é aquela que é mais específica a um certo nicho. Né? Eu tenho, por exemplo, uma aplicação para resolver o problema de uma certa empresa. Então eu vou lá e desenvolvo um software para resolver uma certa necessidade de uma empresa, de uma fábrica. Então é uma coisa mais específica. Ninguém vai estar utilizando aquele software ali. Aquele software foi desenvolvido especificamente para uma empresa. É o que a gente chama às vezes de... Não é algo de prateleira. Né? Quando a gente software de prateleira, a gente está se referindo mais a softwares horizontais. Aquele que você pode até vender no mercado, né? Porque vai ser... Por que eu vendo no mercado? Porque eu vou ter público para ele. Vai ser útil. Eu não vou, muita gente vai precisar dele, então tem sentido eu vender que eu vou ganhar dinheiro com ele. Mas softwares mais específicos para um problema específico, eu vendo exatamente para aquela pessoa, para aquela empresa, para aquela organização que está precisando daquele software. Tá? Conceitos de software proprietário, software livre, software comercial, são alguns conceitos que eu trouxe aí para vocês. Né? Softwares proprietários são licenciados com direitos exclusivos para o produtor. Alterações no programa é necessária a compra de uma licença. Né? Ou seja, você, para utilizar aquele software, eu tenho que ter uma licença para o uso. Né? Já o software livre, esse aí, para quem faz concurso, gosta de cair bastante, ele permite ser utilizado, ser copiado, estudado, redistribuído, sem restrições alguma. Ou seja, você tem acesso ao código dele. O código do próprio software, aquele qual eu já venho falando aqui que as linguagens de programação utilizam, você tem acesso. Né? Respeita os direitos dos utilizadores, permitindo que partilhe com outros o que aprenderam. Não se opõe ao software vendido almejando lucro. Ou seja, o software livre ele pode ser vendido. Tá? Ele deixa de ser software livre no momento que eu fecho o código dele. No momento que eu não permito que a comunidade tenha acesso ao código dele. Né? Aí ele deixa de ser um software livre, deixa de ser um software aberto, de código aberto. Quando você vê algo falando software de código aberto, falando software livre, para ser um software de código fechado. Mas eu posso sim vender o Linux, por exemplo.
sistema operacional de código aberto, livre, mas tem versões, distribuições que são pagas. E o software comercial é aquele que é desenvolvido exatamente para gerar lucro para uma empresa, né? É vendido sobre alguma licença, beleza, mas ou para a utilização de anúncios de um programa, é aquele usado para gerar lucro, é aquele que, por exemplo, uma empresa de software vende para o mercado, para controle de estoque, venda, nota fiscal, enfim, aquilo é um software comercial, né? Ou um software que foi utilizado para ganhar dinheiro através de publicidade nele, né? Aplicativos que são vendidos nas lojas virtuais da Apple, por exemplo, são softwares comerciais. Para finalizar, gente, uma discussão aqui que eu não vou fazer agora, mas apenas fazer uma introdução. Sistemas web, sites, portais, isso são softwares? Sim. Existe uma linguagem de programação que desenvolveu aquele sistema web. Quanto aos sites, a gente vai discutir isso. Os sites eles podem ser estáticos ou dinâmicos. Quando eu falo em sites dinâmicos, em que eu tô ali tendo uma comunicação com o usuário ele vai, de certa forma, dar alguma informação àquele site, aquela informação de imediato já vai estar sendo utilizado ali naquele portal, naquele site, de maneira que há uma interação ali dinâmica, né? Não é algo que está ali estaticamente. Vocês vão entender isso melhor quando a gente entrar na parte da internet. Porque quando eu tenho um conceito estático, de sites estáticos, eu tenho mais informações que são, digamos assim, disponibilizadas na internet, de forma estruturada, organizada, mas são informações que estão ali estáticas. Elas estão apenas trazendo algo para você, mas você não tem interação com aquele site. É um site que fala, por exemplo, de uma empresa. Aí está lá, só as informações da empresa, né? A gente vai entender que esse é um site mais estático. Existe mais uma discussão do que como a gente poderia classificar isso, mas de forma geral, os sistemas que você vê hoje na internet, basicamente, são sistemas dinâmicos ao qual você tem interação contínua. Por exemplo, quando você faz uma publicação, você tem uma interação com aquela rede social, por exemplo, de imediato a sua publicação aparece. E aparece para todas as pessoas, né? Que estão ali, que lhe seguem, enfim, ou não. Beleza. Ou seja, se eu tivesse ali algo estático, eu não teria isso, né? Para eu botar aquela informação na web, eu precisaria do cara que desenvolveu a aplicação, ou que desenvolveu aquilo ali, né? Ou que desenvolveu aquele site, né? Colocar aquilo ali, ou seja, não tem sentido, né? Não teria sentido isso. Então, quando você tem esse tipo de sistema, você tem um site, quer dizer, um site dinâmico, né? A rede social é dinâmica? Sim, claro, óbvio. Totalmente dinâmico, né? Mas, enfim, de forma geral, podemos classificar assim como softwares, beleza? Então, beleza, galera, é isso aí. Opa, ia esquecendo aqui de um carinha, ó. Não sei se vocês já ouviram falar nisso aqui, né? O WYSIWYG, né? O que é que significa? What you see is what you get. Ou seja, o que você vê é o que você terá como trabalho final, né? Alguns softwares, ele traz exatamente esse conceito, né? Esse conceito aí que vem, essa tradução aí que vem da língua inglesa. Tudo que você vê é o que você vai ter como no trabalho final, né? Essa sigla ela é muito utilizada quando a gente relaciona os aplicativos com sua capacidade de apresentar no monitor o próprio trabalho que vai ser impresso, por exemplo. Então, o que você vê na tela é o que você vai ter fisicamente. Isso é o que ele está querendo dizer, caso vocês encontrem essa sigla por aí. Beleza, galera? Agora sim, é isso aí. Valeu, fique com Deus, que Ele te abençoe e te guarde. Tchau, fui!